E nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu faço para evitar a perca de enxames no período de escassez aqui na minha região. Vamos para o vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Abelha Nordestina. Eu sou Jatos Luiz e nesse vídeo de hoje você vai conhecer como eu faço para evitar a perca de enxames no período de escassez na região Nordeste. Pois a região Nordeste é uma região muito quente e merece atenção e manejos certos para que você não perca seus enxames no período de escassez. Show de bola? Se gostarem do vídeo no decorrer que vai assistindo aí, já vai deixando seu like aí para estar garantindo novos vídeos no canal. Vamos para o conteúdo. Antes de começar a explicar, eu quero lembrar para vocês que as regiões têm diferencidades e manejos para vocês não perderem seus enxames no período de escassez, ou no período de frio, ou no período de muita chuva. Pois esses períodos são fundamentais para que você faça o manejo certo, para não perder os seus enxames. Na região Nordeste a gente sofre com falta de florada e falta de chuva. Essas duas coisas prejudicam as abelhas no período de escassez, no período de verão. E a maioria dos enxames que não são alimentados, não tem um manejo certo, acaba indo embora ou até morrendo. Nem morrendo, né galera? Que enxame de abelha sem ferrão não vai embora. Então, regiões que são mais frias, regiões que em vez de seca e falta de florada, é frio, essas regiões o frio prejudica as abelhas, porque as abelhas não gostam do frio, então tem que ter aquele manejo certo. E quando está chovendo muito, as abelhas não conseguem ir buscar alimentação. Então esses 3 períodos de estação são muito cruciais para que as abelhas sofram nesses períodos. Agora eu vou explicar para vocês o que eu faço aqui na minha região para lidar com os enxames no período de escassez, para que não se percam. Então agora vamos para a primeira coisa. Não faço divisão e nem colho mel no último período de florada. Isso mesmo galera, eu não faço divisão e nem colho mel no último período de florada. Qual é o último período de florada? A última flor no período de floração. Aqui tem vários períodos de florada, só que a última flor daqui da região Nordeste é o sambacoité. Essa flor eu quero deixar minhas abelhas fortes e fortalecidas, com grandes quantidades de mel, com grandes quantidades de pólen, para que eu não precise alimentar as abelhas tão cedo assim. Mas você tem que prestar atenção, porque quando as abelhas começarem a consumir o mel para valer, você vai perceber que a cera está engrossando, que os potes de mel estão engrossando. Isso é um sinal que as abelhas estão se alimentando. Vários potes abertos. Esse também é um sinal em que a abelha está se alimentando no período de escassez. E você não pode deixar as abelhas faltarem de recursos, faltarem de alimento energético e de alimento proteico. Alimento energético é aquele alimento que você coloca água e açúcar para suas abelhas. Esse é o alimento energético. A abelha precisa. Se está faltando alimento proteico, a abelha também precisa. Se estiver faltando uma dessas coisas, é um sinal que a abelha vai se prejudicar. Então você tem que prestar atenção, tem que deixar seu enxame, principalmente o ninho, com grandes reservas de pólen, com grandes reservas de mel. E quando chegar a última florada, vocês não colhem mel, nem faz divisão, porque isso vai prejudicar tanto a caixa mãe como a caixa filho, porque vai ter períodos ali em que a abelha vai precisar de alimentação e a última florada da sua região vai ajudar. E principalmente aqui na região Nordeste, em que o sambacoité é uma potência de floração para todas as abelhas. Então, não faz divisão no período da floração, do final da floração do sambacoité, e nem colha mel das abelhas sem ferrão. Beleza? Agora vamos para a segunda coisa que eu faço aqui. Vamos lá. Alimentação controlada. Isso mesmo, as abelhas sem ferrão, quando está no período de escassez, essa dica aqui que eu faço nas minhas abelhas mirins e guaçus, em que no verão passado eu só perdi 2 enxames para mosca soldado. Não foi nem por falta de alimentação, mas foi sim por causa da mosca soldado. Mas essa dica aqui é crucial, vocês alimentar as suas abelhas controladamente. Porque se você alimentar ela todo dia, as abelhas vão se acostumar ao xarope e não vão mais buscar alimentação no mato. Por quê? Porque elas vão se acostumar com a coisa que está entrando dentro, ou seja, o xarope, alimentação energética. Ela vai ver que está entrando direto dentro da caixa sem ela sair para fora. Então elas vão se acostumar. Além de que essa alimentação em grande excesso pode estar trazendo diarreia nas abelhas sem ferrão. E as abelhas vão fazer caganeira dentro da caixa e elas vão passar mal por tanto excesso de alimentação que vocês fornecem para suas abelhas sem ferrão. Então o que eu faço aqui? Eu alimento elas 3 a 2 vezes por semana. Isso faz em que essas abelhas se concentrem mais,
tem aquela alimentação controlada, tanto trabalha dentro da floresta como dentro da sua caixa quando eu estou fornecendo alimentação. Eu forneço alimentação no período de escassez segunda-feira. A outra vez que eu vou alimentar minhas abelhas é quinta. A outra que eu vou alimentar, eu já começo a alimentar a partir de segunda-feira também. E às vezes varia de domingo. E quando eu alimento domingo, eu só vou alimentar quinta-feira da semana ou então quarta-feira da semana que vem, quando eu vejo que as abelhas estão precisando, beleza? Isso é alimentação controlada. E outra coisa que eu faço também para assimilar a entrada de néctar da natureza é alimentar as abelhas lá de fora, colocar um potinho de alimento com alimento energético para elas, que é o xarope com água, e coloco no alimento externo, ou seja, do lado de fora. Então as abelhas vão simular a entrada de pólen e elas vão trabalhar constantemente sem eu precisar estar abrindo a caixa direto. Isso também ajuda demais, viu? Não é bom abrir direto, por isso que eu faço alimentação externa, que é por fora, eu acho que é externa. E as abelhas eu não preciso abrir, eu sei que está entrando néctar dentro das caixas. Essa é a coisa que eu faço, que nem minhas mirins, que evita a perca de enxames no período de escassez. Agora vamos para a terceira coisa. Eu não fiz intro aqui não, porque essa questão aqui é muito bom para quem mora no Nordeste e que tem as abelhas sem ferrão. É a temperatura. As abelhas não aguentam sol demais, galera. E principalmente na região Nordeste, em que as temperaturas ultrapassam os 32, 33, pode até chegar a 35 graus, dependendo do dia que está no mês ou então da estação. Aqui no Nordeste, as abelhas sofrem por temperaturas altíssimas de calor e elas merecem sombras. Então, antes de você começar a criar suas abelhas para não ter dificuldade com isso, procure um local em que você deixe suas abelhas super nas sombras, só vendo o sol passar. Ou seja, vocês podem ver que minhas abelhas mirins estão aqui debaixo do alpendre da minha casa. Elas pegam tanto sombra com uma temperatura que não é tão elevada. Às vezes eu venho aqui medir com o termômetro digital, está batendo na casa de 26, 28 a 29 graus. Essa temperatura é muito bom para as abelhas sem ferrão na região Nordeste. Então, se você tem um heliponoro que está pegando bastante sol, é muito importante que você mantenha suas abelhas pegando sombra e sol, bem pouquinho sol, porque as temperaturas do Nordeste aqui são altíssimas e as abelhas sem ferrão são prejudicadas por isso e sofrem bastante com temperaturas altíssimas, fazendo que elas vão perdendo vão se enfraquecendo, porque elas vão consumir mais energia esfriando a caixa por dentro, mantendo a temperatura dentro da caixa. Então é muito importante que vocês coloquem suas abelhas no Nordeste na sombra, não coloquem no sol, porque quando bater uma temperatura de 32, 35 a 36 graus aqui no Nordeste, as abelhas vão sofrer e vão consumir bastante alimentação energética, que é o xarope com suco ou então o mel. Elas consumem isso para estar colocando a temperatura ideal dentro da colônia, beleza? E galera, espero que isso tenha te ajudado. Se você mora aqui na região Nordeste do Brasil, essas coisas que eu faço com minhas mirins, e que apenas no ano passado eu só perdi 2 enxames, mas não foi por conta desses 3 motivos aqui, foi por conta da mosca soldado, porque as caixas que eu tinha antes eram bem mal feitas, mas agora eu estou com mais caixas mais feitas, né? Fiz a proteção com fita agora e as abelhas estão melhores aqui na minha região, e agora eu não perdi mais nenhum enxame, beleza? Estou mantendo minhas abelhas. Nem à toa que até no período de escassez eu faço divisões de mirins e dão super certo, ó. Divisão feita no período de escassez, divisão, ó. Tem outra divisão que foi feita no período de escassez sem florada. Por quê? Como eu faço alimentação controlada das minhas abelhas, e aqui na minha casa tem bastante florada, tem muitas plantas que floram, devido às abelhas sem ferrão não precisar de tanta flor para produzir muito, as mirins iguaçus amarelas, elas conseguem se adaptar bem, a rainha consegue fazer uma postura muito boa, sem faltar alimentação energética. Por quê? Porque aqui, como tem flor, as abelhas conseguem pegar do pólen. Então é isso que eu faço nas minhas mirins. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostarem das dicas, deixa aqui nos comentários o seu apoio. E claro, se qualquer duvidazinha, vai lá no meu Instagram que está no comentário fixado, beleza? E passa no canal dos meus amigos que estão na descrição. Muito obrigado pela atenção. Espero vocês no vídeo de amanhã às 7h da noite, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, galera. Fui!